Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Muito bom ter você aqui conosco. Essa é a nossa última terça de esperança do ano e que bom que você chegou até aqui, amém? Sei que esse ano foi um ano de muitas lutas, mas eu creio que também com muitas vitórias, assim como foi o meu ano. E eu queria te convidar a se colocar em pé, para juntos nós estarmos louvando esse Deus que nos sustenta e que vai continuar nos sustentando por esse ano novo que virá. Amém? Amém. Adore ao Senhor com suas palmas. Ao despertar, eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do teu coração. Levarei a salvação, teu fogo em meu olhar, brilhando está, a chama não se apagará. Nas ruas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Ele jamais nos deixará. Vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Teu fogo em meu olhar, brilhando está, a chama não se apagará. Nas ruas do amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. O Senhor, nosso coração é teu, Pai. Queremos estar pra sempre contigo, pra sempre, Senhor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, em teu amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, em teu amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, em teu amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Sim, eu sei que tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Obrigado, Senhor, por não nos desamparar, Senhor, por estar sempre conosco. Obrigado por nos sustentar até aqui, Pai.
Obrigado pelas tuas promessas, Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos louvando e te adorando, Pai. Esteja conosco aqui nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos amados. Você pode levantar as suas mãos diante do Senhor e começar a agradecer a Ele. Vamos começar agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos porque o teu favor está sobre as nossas vidas todos os dias. Cada manhã temos contemplado o teu favor. Temos percebido o teu favor, ó Pai, sobre a nossa mesa, sobre a nossa casa. Temos percebido o teu favor, Pai, sobre os nossos filhos, sobre o casamento, sobre a nossa família, sobre os nossos vizinhos. Temos testemunhado, Senhor, o teu favor. Temos visto o quanto o Senhor é fiel à tua palavra. O Senhor é fiel. Obrigado por estarmos sob o teu favor. Obrigado por essa noite estarmos aqui para te adorar e celebrar o teu nome, pela porção que o Senhor reservou para fortalecer a nossa fé. Em tudo seja exaltado o teu nome hoje e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Declare para o precioso ou a preciosa ao seu lado, dizendo assim: graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus que você está aqui. Como é bom tê-los aqui, queridos. Aos que estão conosco também pela transmissão deste culto, Deus abençoe sua vida. Que bom que você está aqui, graças a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Há muitas pessoas, não é, que estão trabalhando, outras estão lá participando da praça de alimentação. Nós estamos lá com uma equipe grande, forte, abençoada, servindo, trabalhando, não é? E mais, temos até o nosso coral que está lá também ministrando nesse exato momento, né? Estão lá ministrando. Ontem tivemos lá nosso ministério de dança, as meninas lá ministrando ao Senhor Jesus. O ministério de coreografia foi uma bênção, irmãos. E eu louvo a Deus. Já chamo você, assim que encerrarmos também um culto, que você possa se dirigir lá e termos um tempo lá de comunhão. Você sabe que o melhor da terra se encontra lá, meu querido, não é? Bolinho de bacalhau, batata frita, hambúrguer e com certeza aquele tempo de comunhão, um ambiente muito abençoador. Queridos, quero chamar você para que amanhã você esteja conosco. Será a nossa última quarta-feira que nós iremos reunir pela manhã deste ano, tá certo? 6:30 da manhã nós teremos nosso tempo de oração. Logo após nós iremos ter um café, será muito agradável. Participe conosco e quero chamar você para estar se programando também. Nós temos uma agenda toda especial aí, final de ano, não é? Bom, reforçando, você provavelmente já ouviu falando, mas o próximo domingo, ao saber que será o dia que estaremos simbolicamente celebrando o Natal, mas teremos celebração sim, às 19 horas, não teremos pela manhã às 10, mas sim às 19 horas, e também dia 1º, nós teremos também a celebração às 19 horas, e nesses dias nós não teremos o espaço Kids, tá bom? E hoje também nós estamos aqui reunidos na última terça-feira deste ano, porque semana que vem não haverá a Noite da Esperança, e o dia 3, ao saber a primeira terça do ano que vem, no ano seguinte, não haverá também a Terça da Esperança. Isso porque nós já estamos se preparando para a campanha chamada 12 por 12, onde nós teremos aqui 12 dias intercedendo, clamando ao Senhor, um dia representando o mês, e o tema que nós iremos estar ministrando é Chaves do Reino. Chaves tem um propósito de acesso, acessar lugares onde nós não temos acessado ainda. Eu tenho certeza que você vai receber chaves através da revelação, do entendimento, onde você será edificado e pela fé se apropriará de algo que Deus já estabeleceu sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor. Chamo você para reservar essa data para estar conosco a partir do dia 9. Nós estaremos aqui, tá certo? Às 20 horas, salvo nos dias de domingo, que nós iremos continuar essas campanha, que o culto será às 19 horas, mas chamo você para estar conosco, é um tempo muito especial. Amém, meus queridos? Vamos lá de pé neste momento, queridos. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Você que veio preparado para devolver seu dízimo, sua oferta, faça isso com uma alegria e louvor ao Senhor. Você que é visitante, por favor, não se constrange, mas fique à vontade daquilo que você sentiu no seu coração, que deseja ofertar o que você sentiu no seu coração, faça isso. O mais importante é você estar aqui para juntos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos continuar louvando ao Senhor. Por tudo
tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Em uma só voz declare, por tudo. Por tudo que tens feito, nas palmas. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Nós te agradecemos por tudo que tens feito por nós, Pai. Porque mesmo sem merecer, você continua lá. E nós nos rendemos a Ti. Nós nos prostramos a Ti, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel
que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nós chamamos, Pai. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Oh Senhor, tu és lindo, Pai, tu és o amor, Pai. Oh Deus, como precisamos de ti, Senhor. Declare isso, que você se derrama por Ele. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que essa é uma verdade. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos preciosos, no céu de louvor. Glória a Deus, queridos. Queridos, como é bom estarmos juntos. Eu tenho certeza que você escolheu a melhor parte hoje. Você veio para ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Eu quero encorajar você a abrir seu coração, que eu tenho certeza que o Senhor ministrará tremendamente seu coração nessa noite, queridos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode acender a luz, por favor, preciosidades, gentileza. Queridos, não sei quantos aqui passaram por alguns dias, ou já teve um dia, ou esteve próximo de alguém que disse o seguinte: eu estou azarado hoje. Que dia que está sendo uma tristeza, não é? Não sei quando foi a última vez que você falou isso, por alguma circunstância. Para alguém falar isso, com certeza é porque realmente tudo vai de mal a pior, não é? Estou azarado hoje. E hoje deparei com uma pessoa assim, que ela disse: estou azarado hoje, meu dia hoje está difícil, pastor. Enquanto ele estava dizendo meu dia está azarado, eu estava deslumbrado, porque eu estava já recebendo uma resposta de oração naquele momento, enquanto ele dizia que dia azarado, e eu
deslumbrado, louvando a Deus, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor já está respondendo a minha oração. Que oração foi essa? Minha oração, que logo pela manhã o Senhor me inspirou a clamar a Ele, foi: Senhor, usa-me para que eu seja um testemunho do Teu agir nesse dia. Usa a minha vida, Senhor, para testemunhar o Teu agir. E foi uma grande oportunidade. Eu vou explicar para você, para entender que ao mesmo tempo, que enquanto por outro lado alguém estava dizendo que estava azarado, que o dia estava de mal a pior, lado de cá eu glorificando a Deus por estar testemunhando ali uma grande oportunidade de ser usado nas mãos do Senhor. Isso porque ele havia perdido R$50 e eu havia encontrado. Ah, irmãos, que coisa boa, não é? Bom, vou ser bem sincero, né? Logo chegando na igreja, vi assim, falei: algum irmão perdeu, né? Talvez aquela correria de ontem, alguém deixou aqui. Peguei, coloquei no bolso, falei assim: vou encontrar quem que é, não é meu isso aqui. Nós não podemos reter aquilo que não é nosso, irmãos. Não é meu, guardei, irmãos, e fiquei só agora quem, não é? E quando eu estou saindo para ir para o programa na rádio, ministrar, encontro a pessoa, onde ele começa a abrir o coração: pastor, hoje estou azarado mesmo. Olha, já aconteceu umas coisas já ruins, e o pior de tudo, perdi o dinheiro que nem era meu ainda. Foi o patrão que me deu para abastecer o carro. Na hora que ele falou isso assim, falei: querido, ele falou do valor, é claro, e eu falei: queridão, eu encontrei. Na hora ele mudou o semblante, irmãos, mudou o semblante, e disse: sério? E ele começou a dizer uma coisa: olha, obrigado demais, hoje eu vou trabalhar até aliviado agora, vou trabalhar aliviado. E realmente mudou o semblante dele, percebi claramente que ele estava muito mais leve, muito mais tranquilo, e com certeza ele não vai mais declarar que o seu dia está sendo um dia de azar, que ele está se sentindo muito azarado. Não, está sendo abençoado. Olha o cuidado de Deus, meu querido, não é verdade, irmãos? A realidade é, irmãos, diante de situações como essa que nós deparamos, seja perder uma coisa valiosa, uma coisa que tanto precisamos, como classificamos isso? Logo, talvez, podemos fechar nosso coração e dizer: Deus não cuida de mim. Que reação nos traz as circunstâncias? Principalmente quando nós não podemos dizer que momento louvável, porque alguns vão dizer assim: eu sou muito azarado, olha o que está acontecendo com a minha vida. Não é? Por outro lado, irmãos, nós como devemos? Eu creio que devemos sim glorificar a Deus, porque Ele desperta nossas reações que nos deixam maravilhados. Você alguma vez se sentiu maravilhado com Deus? Maravilhado com algo que você testemunhou, com algo que veio assim como resposta de oração, com um agir de Deus na sua vida que você testemunhou com toda a sua convicção, com toda a sua força, declarando: Deus é bom, ou falta expressão, ou como verbalizar o agir de Deus? Na verdade, podemos dizer e testemunhar que Deus, Ele é um Deus que age, um Deus que opera, e acima de tudo, Ele é um Deus que surpreende. Deus, Ele surpreende. Você crê que Deus surpreende? Você já foi surpreendido alguma vez pelo Senhor? Surpreendido, irmãos, que a mesma forma em que alguém está chateado, sentindo até mesmo não abençoado, que está sentindo azarado, e ao mesmo tempo ele recebe uma surpresa. Há uma surpresa, não perdeu, não está aqui, e mudou completamente sua perspectiva, certamente já trouxe um ânimo para enfrentar o seu dia de trabalho, foi muito mais dedicado, foi uma surpresa. Sabe, irmãos, como é bom recebermos as surpresas de Deus. E nessa noite eu quero falar com você neste tema: ainda não é o fim, porque Deus continua surpreendendo. Deus continua surpreendendo. É uma palavra de trazer uma injeção de ânimo, fortalecer a sua fé, independente de como você chegou aqui nessa noite, independente de como está o seu coração,
mas tenho certeza que você vai receber mais graça do Senhor sobre ti, para que você continue crendo que Deus, Ele continua surpreendendo. Deus é um Deus de surpresa, irmãos. É verdade que nós deparamos na nossa vida muitas surpresas, não é? Há situações que nos surpreendem, situações que nos pegam de surpresas, os de repente surgem para todos nós, são surpresas das nossas vidas, são surpresas que estamos sujeitos a ter em nossas vidas. No entanto, eu quero enfatizar este Deus que opera de uma forma surpreendente. Surpreendente. Acho que talvez seja uma palavra que nos traz uma compreensão de sentirmos maravilhados, extasiados. Talvez seja uma expressão para declarar o significado de nosso coração diante do agir de Deus de uma forma inesperada. Sabe, uma coisa é quando você está esperando algo de Deus e você recebe na medida. Diferente é quando você não está esperando e é surpreendido. Como é bom, irmão, ser surpreendido pelo Senhor. E talvez, para alguns, não é uma coisa tão significante, mas para aquele que está recebendo como uma mensagem de Deus, como um cuidado de Deus, uma resposta dos céus, com certeza, ele vai declarar que Deus surpreende. Que surpresa boa! Como Deus nos surpreende, irmãos. E a palavra do Senhor está rica de referências da ação de Deus de forma surpreendente. Foi difícil de escolher um texto, porque quando o Senhor abriu meu entendimento para compreender que Ele é um Deus de surpresa, e a palavra do Senhor revela isso, foi até difícil, irmãos, de escolher apenas um texto para falarmos nessa noite, de uma forma bem objetiva. Foi difícil porque Deus sempre surpreendeu. Deus sempre surpreendeu o seu povo. Deus sempre surpreendeu aqueles que nele confiam, que nele esperam. Mas o texto que eu quero compartilhar com vocês veio de um homem que inspirou o coração dele Salmos. Ele testemunhou o agir de Deus de uma forma tremenda, que isso reverteu em poesias. E o salmo é o Salmo 113, eu quero compartilhar com vocês este lindo salmo. A partir do versículo 5, olha só a pergunta que ele faz: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Este salmo é de alguém que está maravilhado com Deus, maravilhado, que está declarando o seu coração nas letras, que está registrando ali para todas as gerações: olha, Deus, Ele é maravilhoso, Ele opera maravilhas, Ele surpreende. E essa pergunta é muito significativa: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Quem há semelhante ao Senhor? O nosso Deus, cujo trono está nas alturas, Ele que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Após essa pergunta, ele começa a declarar o porquê dos motivos que podemos sempre nos maravilhar, ficar maravilhados com o Senhor. O verso 7, olha só o que está escrito: Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Algumas traduções vai dizer do monturo, mas é o mesmo significado. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faça que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! É alguém, irmãos, que no mínimo está declarando como surpreendente, sabe, maravilhado de um Deus que surpreende. Deus surpreende porque não é à toa que está dizendo por duas vezes que Deus, Ele levanta do pó o necessitado, e do monte de lixo Ele levanta essas pessoas que são desacreditadas, são pessoas que diante dos olhos dos homens, olha, isso é surpreendente, isso são pessoas improváveis. Sabe como Deus muda a história de pessoas improváveis? Como Deus usa pessoas improváveis?
Ele não só levanta, Ele não só tira, mas Ele faz sentar junto com o príncipe do seu povo. E não é em vão que está essa ênfase no verso 8, dizendo, sim, com o príncipe do seu povo. É como se tivesse falado a primeira vez e não entendeu muito bem. Aí reforça, olha, sim, com o príncipe do seu povo. Deus tira pessoas do lamaçal do pecado. Deus tira pessoas desacreditadas, pessoas que tinham tudo para dar errado, e faz assentar junto com o príncipe do seu povo. Sim, com o príncipe do seu povo. Essa segunda vez é como se tivesse assim, olha, acredite. E é tremendo quando nós olhamos na palavra de Deus, irmãos, há tanta referência de homens e mulheres que foram tirados dos bastidores da vida, que foram tirados de lugares que nem imaginavam, muitas delas de família que não tinha muita referência, uma pobreza, tribo pequena, ao ponto que quando Deus levantou e confiou a eles um chamado, diziam, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Eu creio, irmãos, que essa é uma atitude de humildade que nós devemos sempre apresentar diante de Deus. Tudo que eu e você tivermos hoje na nossa vida, como um favor de Deus, devemos sempre reconhecer, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Quando recebi um chamado pastoral, irmãos, a primeira pergunta que eu fiz, Senhor, quem sou eu? De lembrar onde Deus me tirou, quem sou eu? E hoje está diante dessa amada igreja, eu me pergunto, Senhor, quem sou eu? Eu sei que não é sobre mim, mas sim é sobre a graça de Deus. Como eu disse nessa manhã, que foi um fruto de oração, ao clamar, Senhor, usa-me para testemunhar o teu agir, o que o Senhor faz na vida daqueles que te buscam. Eu quero ser uma testemunha viva para que as pessoas percebam o Senhor, não eu. Percebam o teu agir, o que Deus faz, o que Ele opera. E é tremendo, irmãos, este salmo expressa a história de muitas pessoas que foram tiradas do anonimato para assumir posição de governo, de autoridade, de honra. É tremendo que o Senhor, primeiramente, é aquele que levanta. Deus surpreende, irmãos, porque Ele nos levanta. Levanta quem? Quem está caído. Quem está caído, irmãos? Talvez está caído no pecado. Semana passada falamos sobre isso, que ainda há esperança, há perdão para aquele que caiu, que há esperança para aquele que teve uma queda, para aquele que pecou. Sim, há esperança para quem pecou, há perdão para quem pecou. A palavra nos exorta aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Quem pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Mas o Senhor é aquele que levanta, irmãos, e como Deus surpreende, Deus nos surpreende, irmãos, quando Ele nos levanta. Porque, queridos, quem tem poder de levantar alguém quando está dominado pela angústia? Algum medicamento é capaz de fazer efeito? Por mais que podemos ter profissionais que se qualificam para ajudar as pessoas, mas sabemos, chega um momento, eles chegam no limite, não conseguem. Só Deus pode levantar aquilo que nós precisamos assim cair do nosso coração, talvez entrega um desânimo. Não é, irmãos? Pare para pensar. Quando o Senhor te levantou de uma cama em que você estava assim entregue ao ponto que você estava desejando não mais viver, não queria mais viver, queridos, ou estava assim a um ponto que você não queria mais acordar. Meus irmãos, há momentos que a vida reservam isso, e o Senhor nos levanta de lá. Quando a gente cai, quem tem poder de levantar, irmãos, se não for a graça de Deus nos surpreender? E Deus, irmãos, Ele surpreende quando levanta pessoas tão caídas. Na verdade, todos nós estávamos caídos no pecado, estávamos caídos. Pela graça, Senhor, que nos levantou, pela reconciliação com Cristo, nos trouxe agora uma identidade, nos trouxe uma posição espiritual, nos trouxe razão em nossa vida para viver. Nos levantamos, não nos rendemos mais, não nos entregamos mais a vento de influências, não nos deixamos levar mais por qualquer coisa que antes parecia que já nos ofendia. Não, o Senhor nos levanta, Ele continua surpreendendo.
De onde vem essa força? É surpreendente, não é? Isso é o Deus que continua surpreendendo. Por isso que ainda, irmãos, não é o fim. Não é o fim, porque Deus lhe surpreende, Ele nos levanta. Ele levanta o pobre do pó, sabe? E tira o necessitado do monte de lixo. Lixo, irmãos, não literalmente lixo, o necessitado. Mas, sinceramente, nossa vida, quando nós não temos razão para viver, parece que não tem valor algum. Porque o pecado traz isso sobre nós. Nos traz, assim, realmente que nossa vida não tem valor algum. Não tem razão para viver. E outra coisa tremenda, que o Senhor não só levanta, mas Ele surpreende, porque Ele nos levanta para fazer sentar. Olha só, Ele nos levanta de uma condição, de uma pobreza espiritual, e nos faz assentar numa posição de honra, irmãos. Que tremendo! Que posição de honra é essa? Junto com o príncipe do seu povo. Qual é a posição? O príncipe dos povos do Senhor, quem são, irmãos? Filhos e filhas dele. É onde você está sentado agora, junto com o príncipe do povo do Senhor, príncipe do Senhor, filhos de Deus, que pela autoridade do Senhor governam a terra, pela autoridade do Senhor, queridos. Ele nos faz assentar. Como é bom estar sentado junto com o príncipe do povo do Senhor. Isso não é bom demais, irmãos? Olha, se tem uma coisa que nos une, sem acepção de pessoas, é o amor de Deus, o amor de Cristo. Não importa a posição, não importa a condição social, não importa se a pessoa realmente pertence à família na fé, ela tem o seu coração em Cristo, ela estenderá a mão para ter comunhão com você. Ela vai dizer: seja bem-vindo, partilhamos a mesma fé do amor de Cristo, pode sentar aqui do meu lado. Não tem esse negócio, irmãos, nem deve ter. A Bíblia diz que aquele que faz acepção de pessoas é pecado, mas isso nos traz uma união, não importa o que você tem, não importa a sua condição, nos une o amor de Cristo na mesma condição. Podemos assentar juntos, compartilhar o amor de Cristo, irmãos, isso é uma coisa muito abençoadora. Você já chegou em um lugar, até então a pessoa não conhecia você e talvez tinha alguma reserva, mas ao saber que você é de Jesus, que você é membro de uma igreja cristã, mudou imediatamente o semblante dela. Ah, você também sou, já se apresentou e já começa a conversar, parece que se conhece há tanto tempo. Já sentiu isso? Já deparou com alguém assim? Isso é maravilhoso, irmãos. O que é isso? É o agir de Deus, é a aliança que temos em Cristo, que onde nós estamos, nos unimos. Onde nós estamos, o povo de Deus testifica o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que é sobre mim, testifica também em você. Em qualquer lugar. E não importa, irmãos, quem quer que seja, se professa a fé em Cristo, o Espírito Santo de Deus testifica, nos une. É uma coisa tremenda que nos faz sentar junto com o príncipe do povo do Senhor, irmãos. Quer saber mais? O Senhor não só, Ele surpreende, não só nos faz levantar para sentar junto com o príncipe do povo do Senhor, mas o Senhor, Ele faz. Aqui, Ele faz algo extraordinário, algo que somente Deus pode fazer. Ele faz que a mulher estéril viva em família. Aqui eu amo essa parte, irmãos, esse salmo sempre inspirou meu coração. Mas esse versículo 9, há duas coisas tremendas aqui que Deus faz de uma forma surpreendente. Primeiro, Ele faz que a mulher estéril viva em família, ou seja, que passa a ser fértil, a ter filho, faz um milagre. Deus surpreende, irmãos. Aquele que não frutifica passa a frutificar. Deus não só surpreende ao trazer uma família para aquela que aos olhos dos homens a medicina era impossível, como também Ele faz ser mãe alegre de filhos. Uma coisa é ter filhos, outra coisa é ser uma mãe alegre. E Deus continua surpreendendo, irmãos, porque Ele não só faz que a mulher estéril viva em família, mas também seja uma mãe alegre, sabe,
É uma missão de mãe, é uma missão maravilhosa, né? Os pais, mas uma coisa preciosa que temos no nosso coração é de sermos pais alegres. Saber que temos contentamento nos nossos filhos, saber que temos prazer na vida de nossos filhos. Nossos filhos nos dão prazer, nos abençoam demais. Isso é uma coisa que devemos louvar a Deus, irmãos, e dizer assim: eu estou maravilhado, Senhor, estou maravilhado. Você que é pai, você que é mãe, você recorda como foi sua reação quando você, pela primeira vez, você viu o rostinho do seu filho ou da sua filha? Você se lembra? Lembra? Eu me lembro e pergunto, como foi a sua reação? Você ficou assim extasiado? Ficou assim, né, em choque? Quase demorou um pouco para cair a ficha? Eu fiquei assim, né, ao ver aquele ser tão lindo. Falei, meu Deus, é meu filho. Enquanto estava no ventre da Gisele, né, estava ali crendo, né, a gente conversava, orava, abençoava, dialogava, sentia o movimento dele, sim, mas ao ver, irmãos, eu fiquei maravilhado, glorificando a Deus, louvando ao Senhor. E é claro que eu disse, olha, é a cara do Pai. É algo maravilhoso, irmãos. Deus, Ele faz coisas surpreendentes. Deus continua surpreendendo, irmãos. Deus, Ele surpreende, Deus restaura a família. Deus, Ele continua surpreendendo. A palavra do Senhor declara que Jesus, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e sempre será. Quero aplicar essa palavra sobre o teu coração, que Jesus, Ele surpreendeu ontem, surpreende hoje e continuará surpreendendo. Ele continuará surpreendendo, irmãos. Sabe, em nome de Jesus, talvez você está se deixando levar, o seu ânimo, numa expectativa deste ano, e está chegando o fim do ano, e talvez você assim, não aconteceu o que eu esperava, está deixando sua fé esfriar, sua confiança está abatida, porque não está se concretizando aquilo que você buscou diante de Deus. Meu querido, Deus continua surpreendendo. Ele pode surpreender no piscar de olhos. Não importa se vai se concretizar por esse resto de dias para concluir o ano, irmãos, não importa. A questão é que tudo é o tempo de Deus. Ele pode surpreender a qualquer hora, queridos. Qualquer hora Deus pode surpreender você. Eu creio, irmãos, que o agir de Deus é surpreendente. Todo o agir de Deus, nós precisamos testemunhar, olha, surpreendente. Deus surpreendeu outra vez. Eu acredito, se eu der o microfone aqui, deixar aberto esse microfone, eu tenho certeza que muitos viriam aqui para testemunhar, sim, Deus tem me surpreendido. Deus tem surpreendido a minha vida, tem surpreendido a minha casa. O Senhor me surpreendeu, sabe, nos levou mais além do que nós esperávamos. E sabe, irmãos meus, para que possamos cada vez mais perceber o agir de Deus nos surpreendendo, precisamos sempre reconhecer em cada detalhe o seu agir. Cada detalhe, irmãos. Eu creio que Deus deu a nós uma capacidade para identificar o agir dele. Sabe, irmãos, nós não podemos chegar num ponto na nossa vida e ficarmos mornos, sabe, ficarmos estagnados ao ponto que a gente não consegue mais perceber o agir de Deus. Não conseguimos mais vibrar com as surpresas de Deus. Devemos, irmãos, sempre ter essa alegria de louvar a Deus pelas surpresas dele, pelas surpresas do Senhor, e louvá-lo, Senhor. Obrigado. Irmãos, enquanto essa palavra estava ministrando no meu coração, começou a desencadear lá atrás tantas coisas na minha vida, de lembrar das surpresas de Deus, as surpresas do Senhor, sonhos que eu até então havia colocado em oração. Irmãos, ficou pequeno quando Deus revelou os planos dele. Ficou pequeno, eu fiquei pensando, Deus, obrigado, porque o Senhor revelou realmente o melhor. Surpresas do Senhor, irmãos. Sabe, situações, talvez a gente entrega assim, entrega e diz, olha, já não há mais o que fazer, e de repente surpreendeu. Dias atrás nós estivemos visitando uma pessoa aqui mesmo, toda semana indo lá orar, e confesso, irmãos, para mim já está dizendo, Senhor, traz descanso,
Claro que eu não orava perto da família, mas o meu coração era, né? Senhor, dá descanso. Estava na agonia, no sofrimento, mas seja feita a tua vontade, Senhor. E orando, clamando, Deus, faça a tua vontade, né? Faça a tua vontade. Entrava lá, estava lá naquela cama, cheio de medicamentos, irmãos, cheio de aparelho. Eu falava, oh meu Deus, sabe aquela situação que o médico falou assim, olha, aproveita a família em casa, aproveita cada segundo, que não tem mais o que fazer. Nesse quadro, queridos, acredito, vou eu novamente lá visitar. Chego lá, eu vou direto, assim, eu ponho o pé na porta para entrar. Daí a pessoa, não, pastor, ela está ali sentada ali, ó. Quando eu olho, ela, até eu fiquei surpreso, irmãos. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa boa, Deus fez, Deus está fazendo. Irmãos, fortaleceu a minha fé, acredite nisso. A questão, irmãos, quando nós ouvimos um testemunho, quando compartilhamos alguma coisa, isso tem poder ainda de impactar nosso coração e declarar assim, olha, Deus me surpreendeu mais uma vez. Deus me surpreendeu. Como é bom, irmãos, perceber que Deus continua surpreendendo. Deus surpreendendo quando a gente percebe aquela pessoa que estava até então em trevas e hoje está sendo usado como um profeta nas mãos do Senhor. Quero liberar essa palavra sobre o teu coração, querido. Sei que tem pessoas aqui que precisam muito da ação de Deus, do agir de Deus, da intervenção do Senhor. Dizer, Senhor, me surpreenda, porque não há mais perspectiva, não há o que fazer, surpreenda. Sim, Deus pode levantar essa pessoa, que aos olhos humanos não há mais o que fazer, talvez há um desânimo. Deus pode surpreender e levantar essa pessoa como um profeta nas mãos dele. Deus pode levantar essa pessoa de uma forma tremenda para testemunhar o agir de Deus, para testemunhar, ser testemunha do Senhor. E assim, irmãos, que possamos cada vez mais ficarmos maravilhados. Estou maravilhado com Deus, maravilhado, irmãos. Eu quero encorajar você a abrir seu coração, os seus olhos espirituais, para perceber as maravilhas do Senhor, para que assim eu e você possamos cada vez mais ficarmos surpreendidos com este Deus que muito bem sabe nos maravilhar. Deus sabe muito bem nos maravilhar, irmãos. Por isso que ainda não é o fim. Porque Deus, Ele continua surpreendendo. Amém, queridos? Vamos orar neste momento. Quero chamar você a se colocar de pé. Nós vamos orar neste momento. Quero chamar aqui os nossos irmãos do Ministério de Louvor. Que essa palavra venha para trazer esse ânimo ao teu coração. Creia que o Senhor continua surpreendendo. Deus surpreende, irmãos. Que eu e você possamos, assim como o salmista, declarar sim, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desválido, e do montouro necessitado para o assentar junto com o príncipe do seu povo, sim, com o príncipe do seu povo. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja mãe alegre de filhos, aleluia. Oh Deus que surpreende, Deus surpreende. Ah Senhor, nós queremos render-te graças e louvores, porque Tu és o Senhor que continua surpreendendo. Ah Pai, o Senhor opera de uma forma gloriosa, assim como o Senhor Jesus surpreendeu ao libertar aqueles que estavam cativos no cativeiro, ao libertar aqueles que até então estavam possuídos pelo maligno, e ele estava sóbrio, testemunhando uma libertação. Foi surpreendente, admirável, arrancou palavras do coração de muitas pessoas, ao ponto de dizer: que absurdo aconteceu aqui. Quem fez isso? É Jesus de Nazaré. Ele tem poder de surpreender. Quando Ele fala, o mal se submete. Ele surpreende. Imagina o cenário que Jesus, Ele, ao transformar o coração de muitas pessoas, como aquele jovem que foi liberto de todos os espíritos malignos, e quando ele voltou para casa, ao fim de testemunhar Cristo,
Que surpresa houve para aquela família. Que surpresa houve para aquela mulher de fluxo de sangue. Após 12 anos sofrer e perecer nas mãos do médico e gastar tudo que tinha, tudo. Mas quando ela tocou nas vestes de Jesus e dele saíra poder, foi surpreendente, porque aquilo que dinheiro e recursos deste mundo não fez, Jesus fez e faz e continua fazendo. Ele surpreende, Ele surpreende. Traga à sua memória passagens bíblicas, traga à sua memória testemunho de pessoas, as quais foram alvos das surpresas do Senhor. Traga também sobre o seu coração nessa noite, aquelas surpresas que o Senhor trouxe sobre a tua vida. Não deixe cair no esquecimento, alimente pela fé, alimente sua fé dizendo: o Senhor continua surpreendendo, Deus continua surpreendendo. Jesus, continua surpreendendo, Senhor. Quero nessa hora interceder por aquelas pessoas que estão, ó Deus, esperando o agir do Senhor, e cremos que o agir do Senhor não é nada menos do que surpresas. O Senhor surpreende, o Senhor faz muito mais a tudo quanto pedimos em oração. Nós oramos, ó Pai, crendo no agir do Senhor, crendo que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Sim, Pai, que ainda que possamos deparar dias em que muitos podem dizer assim: estou azarado esse dia. Não, Deus pode surpreender sua vida ao ponto de reverter em alívio esse fardo, de reverter em paz toda e qualquer preocupação. Em nome de Jesus, pela fé receba aquilo que está trazendo, roubando a sua paz. Que o Senhor te surpreenda pela fé em nome de Jesus. Que o agir do Senhor venha sobre a tua vida e te surpreenda, para que o agir de Deus surpreenda também até mesmo o diagnóstico, possa surpreender em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela autoridade do Deus forte, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo nome de Jesus, é que declaramos a manifestação da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, que venha surpreender você, surpreender a sua casa, surpreender essa cidade. Senhor, no nome de Jesus, nós cremos no agir do Senhor, para que venha surpreender, porque Deus continua surpreendendo. O Senhor é um Deus que age e continua surpreendendo a história. Ainda não é o fim, porque o Senhor continua surpreendendo. O Senhor surpreende. Enquanto louvarmos ao Senhor nesta hora, continue intensificando seu coração com este clamor, no nome de Jesus, queridos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu plano. E este é o meu plano. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Sabe, irmãos, há uma canção muito bonita, por sinal, que diz que não adoro pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. A palavra do Senhor também nos garante que podemos adorar e devemos adorar ao Senhor também pelo que Ele faz. Adoramos a Deus pelo que Ele é e o adoramos também por aquilo que Ele faz. Deus, Ele faz. Deus, Ele fez, Ele continua fazendo coisas surpreendentes. E essa canção é uma condição que devemos inclinar nosso coração e dizer: Senhor, e eu nada sou sem Ti, nada sou sem Ti. Eu quero chamar você a levantar as suas mãos diante do Senhor e louvar a Ele pelo favor dEle, pelas surpresas do Senhor sobre a tua vida. O quanto Deus surpreendeu você, o quanto Deus, Ele já tem agido de uma forma tremenda. Nós temos a palavra do Senhor, irmãos, que nos sustenta essa confiança. Ele tornou uma mulher viúva, pobre, uma empresária que sobre ela não faltou azeite na botija. Tornou ela uma abençoadora, queridos. Que coisa surpreendente. A fonte estava jorrando, estava sendo derramado sobre a casa dela. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida que essa fonte jamais venha parar de jorrar sobre o teu coração, sobre a tua casa. Apenas mantenha uma atitude de gratidão e louvor ao Senhor pela graça dEle. Mantenha uma atitude de louvor e reconhecendo a sua condição sempre diante do Senhor. Nós te damos graças, Senhor, te damos louvores ao teu santo nome. Ser adorado para todo sempre. Te adoramos pelo que o Senhor é, também te adoramos pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor está fazendo e por tudo que há de fazer. Ser adorado teu nome hoje, e que assim seja para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe teu coração, irmãos meus. Vamos na paz. Se você quiser compartilhar um tempo conosco, nós estaremos lá ainda, na praça de alimentação, tá certo? Deus te abençoe, guarde teu coração e viva intensamente sobre as surpresas do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos.